Olá pessoal, hoje nós vamos começar a falar sobre teoria dos conjuntos. Este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José, e vamos começar. Bem, teoria dos conjuntos. Primeiramente, o que é um conjunto? Conjunto é uma coleção de objetos. Qualquer coisa que você faz um agrupamento, uma coleção, isso pode ser um conjunto, tá? E que objetos são esses? A gente chama de elementos. Ou seja, os elementos são justamente os objetos que compõem esse conjunto. O que é que pode ser um objeto? Nesse caso dos conjuntos, as letras, uma letra do alfabeto, alguns números, pessoas, nesse caso, para a consideração da matemática, lidas como se fossem objetos, animais, plantas, países, o que for que tem uma regra que os une dentro desse conjunto. Tá legal? Palavras, enfim, ok? Então, por exemplo, conjunto das vogais. Qual seria o conjunto das vogais? Seria um conjunto formado por, a gente sempre coloca as chaves, A, E, I, O e U. Perfeito? Esse é o conjunto das vogais. Tem 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Conjunto das letras da palavra casa. Então vamos lá. C, A, S e acabou. Porque o A já é um elemento que está aqui no conjunto. Eu não preciso repetir dentro do conjunto. Ele já está ali. Então esse aqui é um conjunto com 3 elementos. Porque com 3 letras eu consigo escrever a palavra casa. Porque o A se repete ali. Tá bom? Outra coisa, a gente sempre separa os elementos por vírgulas, tá legal? Agora a gente vai falar sobre pertinência. O que é pertinência? Pertinência é uma relação que você estabelece entre elemento e conjunto. Sempre entre elemento e conjunto. Então você pode dizer que um elemento pertence a um conjunto ou que ele não pertence a um conjunto, tá? Quais são os símbolos utilizados? Pertence, esse é estilizado, tá? Pertence. E não pertence, esse é traçado. Não pertence. Ok? Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo para entender. Aqui, o A, elemento A, pertence ao conjunto das vogais. Assim como também o A pertence ao conjunto das letras da palavra casa, ou seja, pertence a esse conjunto L. Já, por exemplo, a letra Z não pertence ao conjunto das vogais e nem pertence ao conjunto das letras da palavra casa, tá? Isso aqui é apenas como um exemplo. Agora, falando sobre inclusão. Inclusão eu sempre estabeleço entre 2 conjuntos. Então eu vou dizer se um conjunto contém outro conjunto ou não contém outro conjunto, se está contido em outro conjunto ou se não está contido em outro conjunto. Eu não posso falar que um conjunto pertence a outro conjunto, tá? Então, pertinência, ou seja, pertence ou não pertence, entre elemento e conjunto. Inclusão é sempre entre 2 conjuntos. Esse primeiro aqui é o símbolo de contém, é um C ao contrário, tá? É um C ao contrário. Logo, não contém esse C ao contrário riscado. Ok? Um C, na forma normal, é um C, mas ele prolonga, um pouquinho as hastes aqui, Então, mas é como se fosse um C, está contido. E o C traçado não está contido. Perfeito? Então isso aqui é sempre entre 2 conjuntos. Vamos supor que aqui eu tivesse um terceiro conjunto, um conjunto Z qualquer, que tivesse só os elementos E e I. Então, neste caso, o conjunto Z está contido em V, porque ele tem os elementos E e I que estão dentro do conjunto V. Ou seja, E e I pertencem a Z, o Z é formado por esses elementos,
e esses elementos pertencem ao V. Então o Z está contido em V. Já o Z não está contido no L, por exemplo. Eu não tenho E e I aqui, perfeito? Da mesma forma, o V contém o Z. O V tem dentro de si todos os elementos que pertencem ao Z. Então ele contém o Z. Da mesma forma, o conjunto das letras da palavra casa, que foi o exemplo que a gente usou aqui, não contém o Z. Ok? Bom, esses foram também alguns exemplos. A gente depois vai ter um vídeo com alguns exercícios, tá? Agora vamos falar de 3 conjuntos que são especiais, vamos dizer assim. O conjunto vazio, ou seja, que não tem elemento nenhum, né? Como se representa? As duas chaves simplesmente sem nada dentro. Ou então, você pode representar com uma bolinha cortada. Nunca usar isso aqui. Os dois símbolos ao mesmo tempo, com um símbolo dentro do outro. Porque isso aqui não é símbolo de conjunto vazio. Conjunto vazio, ou você usa esse, ou você usa esse. Conjunto unitário. Conjunto unitário só tem um elemento. Por exemplo, um conjunto que contém todos os números primos que são divisíveis por 2. Só o 2 se encaixa. Todos os outros são ímpares. Então esse seria um conjunto que teria apenas um elemento, que seria o 2. Certo? Agora, conjunto universo. É aquele que contém todos os elementos do espaço que eu estou estudando. Então, por exemplo, se eu estou estudando todas as consoantes, então o meu universo são todas as letras consoantes. B, C, D, F, G, H e assim vai. E aí dentro do universo eu posso fazer, eu quero um conjunto que tenha as 3 primeiras consoantes do alfabeto. Esse conjunto vai ter B, C e D, que está dentro do universo. Eu não posso usar nenhuma letra fora desse universo, ok? Então o universo é isso, são todos os elementos que estão sendo considerados. Perfeito? Última coisa desse vídeo de hoje, formas de representar um conjunto. Então eu vou fazer aqui como a gente representaria um conjunto A, ao qual pertencem todos os números naturais menores que 4. A primeira forma de representar é por enumeração, ou seja, eu coloco lá todos os elementos entre chaves. Então, nesse caso, todos os naturais menores que 4. 0, 1, 2 e 3. Perfeito? Segunda forma, eu vou colocar as características. Ou seja, praticamente eu vou escrever isso aqui, números naturais menores que 4, só que na forma das características. Como eu escreveria isso? Eu escreveria dessa forma. Abro a chave. Todo x pertence ao conjunto dos números naturais, ou seja, x pertence a n, tal que, aqui essa barra inclinada significa tal que x menor que 4. Pronto. É todo x que pertence ao conjunto dos números naturais, representados pela letra n, tal que x menor que 4. Isso é a mesma coisa que isso. Então aqui eu coloquei na forma de colocar as características, ok? E a terceira forma é a forma de representação gráfica, né? Através do diagrama de Venn. Como é que é o diagrama de Venn? O diagrama de Venn é simplesmente você fechar uma região, pode ser um círculo, pode ser aproximadamente um círculo, pode ser o que for, só não pode ser um negócio todo torcido, senão que as linhas se cruzem, porque senão isso aí confunde, né? Então, por exemplo, aqui dentro, e nesse conjunto, que é o conjunto A, eu vou colocar os elementos 0, 1, 2 e 3. Essa é a forma de representar utilizando o diagrama de Venn. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe com outras pessoas também que podem estar precisando desse conteúdo. E fiquem de olho que na sequência vão ter mais alguns vídeos sobre teoria dos conjuntos. Tá bem? E vai lá e se inscreve. Valeu?
Um grande abraço!